10h38, com a gente já está o doutor Dimas Covas, do Instituto Butantan. Doutor Dimas, prazer falar com o senhor, bom dia. Estar aqui com a Rádio Bandeirantes, falando aí um pouco sobre a nossa vacina, né? Uma grande satisfação. Prazer é todo nosso, doutor Dimas. E a gente aguarda com expectativa, aqui com esperança, cruzando os dedos, quando a gente fala com o senhor e com outras autoridades da área da saúde, para saber se nós temos boas novidades. Mas antes de saber da nossa vacina aqui, como o senhor falou, eu queria saber, o senhor como especialista no assunto, como estudioso, como alguém da ciência e da saúde, como é que o senhor recebeu essa informação oficial, né, do governo russo de que ele já tem a primeira vacina contra o coronavírus, doutor Dimas? Olha, ter a vacina, vários laboratórios no mundo têm, né? Especificamente em relação a essa vacina da Rússia, e a própria Organização Mundial de Saúde já se manifestou hoje, inclusive, o problema é que não existem dados publicados. Quer dizer, se ela vai ser usada lá na Rússia, provavelmente eles devem ter tomado aí todas as medidas de acordo com a legislação russa, né, o que seria lá a vigilância sanitária da Rússia, etc, etc. Mas nós não temos, o mundo não tem ainda informações suficientes para se pronunciar sobre a segurança e a eficiência dessa vacina. O que nós sabemos é que é uma vacina muito assemelhada a outras vacinas que estão em estudos aí no mundo, inclusive essa que foi desenvolvida por Oxford, né? Mas precisa ter mais clareza, é preciso que sejam publicados, né, os documentos, os artigos, enfim, os relatórios, né, que mostram o desempenho dessa vacina. Quer dizer, em princípio, pelo que eu entendo, é uma vacina que será utilizada na Rússia, quer dizer, não existe nenhuma outra possibilidade nesse momento dessa vacina ser utilizada por um outro país, pelo menos essas são as informações que vieram, e a própria Organização Mundial de Saúde já colocou claramente que para entrar em outros países com o aval da Organização Mundial, seria necessário, de fato, a apresentação, né, desses estudos aí de eficácia e de segurança, né? Então, eu vejo nesse contexto, existe grande expectativa por uma vacina, não há dúvida nenhuma. Eu torço para que essa vacina russa seja uma boa vacina e que tenha um bom índice de proteção, né, da mesma forma como torço para outras vacinas. O que nós precisamos nesse momento é de uma vacina segura, uma vacina eficaz e que venha rapidamente, né? E daí o nosso esforço de trazer essa vacina em associação nossa com uma empresa chinesa chamada Sinovac, e esse esforço está, nesse momento, muito acelerado. Nós estamos numa fase aí de estudo clínico, de fase 3, que pretendemos terminar até o mês que vem, né? E temos a expectativa de que possamos, de fato, registrar essa vacina até o final desse ano e, portanto, já começar a sua utilização, né, na população em meados do ano que vem. Tá? Essa é a nossa perspectiva. Nós temos trabalhado muito em cima disso. O Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil, né? É um instituto centenário, que tem grande experiência. A vacina que o Instituto produz, ela tem segurança, só por um exemplo, a vacina da gripe, por exemplo, que o Butantan produz, é o único produtor de vacina da gripe no Brasil. Nós entregamos esse ano ao Ministério da Saúde 80 milhões de doses. 80 milhões de doses, quer dizer, 1 a cada 3 brasileiros recebeu uma vacina da gripe feita aqui no Butantan. O Butantan tem a maior fábrica de vacina da gripe do hemisfério sul. Então, isso dá uma importância, dá uma dimensão do Instituto Butantan, da seriedade com que o Butantan trata essas questões da vacina, e não vai ser diferente com relação a essa parceria nossa com a China. Quer dizer, é uma parceria, não é um negócio, nós não estamos comprando vacina da China, nós estamos desenvolvendo junto com a China uma vacina, e esse desenvolvimento poderá estar completo ainda esse ano, e o Butantan está se preparando para produzir essa vacina aqui em São Paulo, nas nossas plantas industriais. Nós temos muita experiência com esse tipo de tecnologia.
Nós já usamos essa tecnologia para a produção da vacina da dengue, que está na sua fase final de desenvolvimento, que também é um acontecimento inédito para o mundo. E, portanto, o Butantan entrou, né, nessa história, entrou de uma forma muito forte para tornar o Brasil, nesse momento, um dos países líderes nessa corrida. Quer dizer, nós estamos realmente na corrida aí para ser o país que tenha uma vacina, e nesse caso uma vacina própria, do Instituto próprio, sendo usado na nossa população. Nós estamos conversando com o Dr. Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan aqui de São Paulo. A reportagem, a entrevista que está sendo transmitida também pela Band News TV e pelo portal UOL. Dr. Dimas, se o senhor me permitir, só para fazer mais uma pergunta em relação a essa vacina russa, como não há muitos detalhes, não se sabe exatamente, se fala inclusive em algumas etapas que são protocolares, né? Que a comunidade científica estabelece como obrigatórias, que algumas dessas etapas teriam sido simplesmente suprimidas, não teriam sido cumpridas pelos cientistas, enfim, russos. Se essa informação passada pelo governo russo de que a vacinação em massa vai acontecer em outubro, em quanto tempo, doutor Dimas, a gente vai saber, se é que vai ser possível saber, se deu certo ou deu errado? Olha, essa vacina, quer dizer, ela deve induzir a produção de anticorpos, né, que são chamados anticorpos protetores, né, no máximo prazo aí de 20 dias, 30 dias. Né? Então, uma vez aplicada a vacina, esse é o prazo que se espera que ela comece a apresentar os seus resultados. Né? Se vai haver vacinação em massa, isso significa que a epidemia deverá cair a partir dessa vacinação. Quer dizer, é o que se espera. Quer dizer, esse é o efeito desejado da vacinação em massa, que você induza a chamada imunidade de rebanho, ou seja, que as pessoas estando imunes ao vírus, o vírus começa a desaparecer de circulação. Ele não consegue mais se reproduzir nas pessoas. Né? O vírus usa as pessoas como seu hospedeiro, como a sua fábrica. Né? Então, ele é produzido, né, nas pessoas. Se as pessoas param de produzir o vírus, ele vai desaparecer de circulação. Né? Então, esse é o objetivo principal dessas grandes campanhas de vacinação. Se isso acontecer na Rússia, obviamente que isso terá impacto na epidemia. A Rússia hoje é um dos países que tem maior número de casos, né, tem subido, inclusive, nesse número de casos, e isso poderá ser observado. Agora, eu reforço, o Brasil também poderá ter a sua vacina ainda esse ano. Quer dizer, a partir de outubro, o Butantan já terá vacina, já terá um lote inicial de vacinas, e aí nós vamos ficar apenas na dependência aí das aprovações. A Rússia foi muito mais ágil nesse sentido e foi também, como você mesmo colocou aí, ela não foi transparente. Né? Então, essa é uma diferença da sociedade russa e da sociedade de outros países, né, que tem como princípio a transparência. Quer dizer, uma vacina é um bem público, né, e que a sua segurança tem que ser transparente, sem dúvida nenhuma, para que o próprio cidadão que vai tomar tenha esses conhecimentos. Né? Não basta querer tomar a vacina, a gente precisa tomar a vacina sabendo que ela não vai causar mal às pessoas. Né? Ela não pode ser pior do que a doença. Né? Doutor Dimas, o senhor falou da nossa vacina aqui, que está caminhando bem, pelo que eu percebi. O senhor trabalha, as pessoas que estão à frente desse estudo, dessa busca, trabalham com que nível de eficiência? Porque é lógico, né? A gente vai ter uma vacina que não é 100% eficaz. Acho que isso nem é possível concretamente. Mas o senhor trabalha com que nível de eficácia dessa vacina? Olha, hoje mesmo foi publicado um artigo, um artigo científico em relação à vacina Coronavac, né? Está disponível aí, foi colocado na rede, e que mostra que a eficiência dessa vacina após a primeira dose foi de mais de 92%, e após a segunda dose foi mais de 97%. Então está disponível aí na rede, esse artigo está circulando, mostrando que é uma vacina que tem um alto perfil de eficiência em termos de indução de anticorpos protetores nas pessoas que recebem. Né? Então isso é importante.
Outro ponto é que essa vacina ela é segura, uma vacina que teve muito poucas reações colaterais, né? Na realidade, a reação colateral mais importante que ela teve foi dor no local de aplicação, como é comum, né, quando você toma uma vacina. Todo ano, quando a gente toma a vacina da gripe, ele fica lá dolorido por algum tempo. Isso é absolutamente comum e foi o efeito colateral mais importante que essa vacina teve. Então, uma vacina segura, uma vacina eficaz, né, e que vai estar disponível, né? Então, temos aí todos os requisitos para que essa vacina seja aprovada pela nossa Anvisa, pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que possa, de fato, ser disponibilizada para a população brasileira. Agora, um ponto importante, essa vacina ela é dominada pelo Butantan. O Butantan tem a tecnologia, o Butantan sabe como produzir essa vacina, e aí vai ser simplesmente uma questão de tempo, de aumentar a escala, né, para até atingirmos aí 100 milhões de doses ao ano, que seria mais do que suficiente para proteger de forma efetiva a população brasileira. Esse é um ponto importante. Quer dizer, isso coloca o Butantan, nesse momento, com uma esperança do Brasil, uma esperança de outros países, principalmente aqui na América Latina, que nós podemos, inclusive, estender essa vacina a países aqui mais próximos, como Argentina, Peru, Colômbia, com os quais, inclusive, já estamos conversando. Já existem conversas nesse sentido. Então, eu sou muito otimista em relação a isso, Agostinho, mas é um otimismo baseado no que está acontecendo, baseado nos fatos, quer dizer, não é simplesmente uma promessa. A vacina está pronta, já foi desenvolvida, e agora basta aí terminar essa fase de teste clínico para que ela possa, de fato, ser usada e combater, ajudar aí a combater a epidemia. Que bom, olha, estamos precisando muito disso, viu? Estamos precisando muito dessas informações, dessa perspectiva, desse horizonte, né? A gente está vivendo em busca de um horizonte, de uma luzinha ali no fim do túnel. Seguindo nesse otimismo, que é concreto, que é baseado em dados reais, outubro, a vacina está pronta. Em quanto tempo a Anvisa aprova, dá o aval, e em quanto tempo, efetivamente, a nossa população começa a ser vacinada, doutor Dimas? Olha, a minha expectativa é para o começo do ano, começo de 2021, a gente possa estar, de fato, vacinando as pessoas. É uma perspectiva muito boa. Eu acho que a Anvisa, nesse momento, está muito propensa a analisar rapidamente todas as vacinas, que tem estudos em andamento aqui no Brasil, e não acredito que teremos problemas com relação à Anvisa. Nós temos que demonstrar a eficácia da vacina. Nós temos que torcer para que esses estudos permitam essa demonstração o mais rapidamente possível. Então, daí a nossa urgência em terminar esse estudo clínico, no máximo agora até setembro. São 9 mil voluntários, em 12 centros aqui no Brasil, que já estão recebendo pessoas. Ainda tem 2 centros para ativar essa semana, mas enfim, está tudo andando muito bem, tem tido uma procura muito grande de voluntários que são da área de saúde, essa vacina nesse momento é para ser testada em voluntários da área de saúde, está tendo uma procura muito grande e estamos realmente achando que vamos cumprir esse prazo de incluir os 9 mil voluntários até o final de setembro. Com isso, permite aí, a partir daí, a avaliação do resultado da eficácia, e esse resultado aparecendo, ele pode aparecer a qualquer momento, ele aparecendo a partir de outubro, iniciamos o processo de registro, que deverá, na minha compreensão, ser muito rápido, dado aí a urgência do momento. Nós precisamos dessa vacina, é uma arma da esperança do Brasil nesse momento, e acredito que todos aí vão se empenhar muito, inclusive as autoridades da Agência de Vigilância Sanitária, no sentido de que essa vacina seja rapidamente avaliada e aprovada. Doutor Dimas, só para a gente que é leigo aqui, fica curioso, entender mais ou menos esse processo final, essa reta final que ela é decisiva, né? O senhor disse que o resultado pode aparecer a qualquer momento. São 9 mil voluntários, eles já receberam a vacina, uma parte deles a vacina ativa mesmo, outra só o placebo, e aí é feita a comparação. Como é que é essa reta final para saber se esse resultado vai ser confirmado ou não?
Então, esse é um estudo chamado de fase 3, né, um estudo clínico de fase 3, que é a fase final para aprovação de qualquer remédio, né, não é só a vacina, né, todo medicamento tem que passar por essa fase, e é o teste que a gente chama de vida, né, de vida real do uso, no caso aqui da vacina. Ela está sendo aplicada em 4.500 pessoas é a vacina, em 4.000 é o placebo, 4.500 é o placebo. Tá? Ninguém sabe, isso é cego, né? A gente chama que é cego. As pessoas que estão recebendo não sabem se elas receberam a vacina ou se receberam o placebo, né? Quem aplicou também não sabe, né? Mas isso é de controle de um controlador externo, né? Uma entidade que controla isso externamente e que vai recebendo esses dados. Quer dizer, como mensalmente a gente avalia, né, a sorologia desses pacientes, saber se eles tiveram contato com o vírus, se não tiveram contato com o vírus, e se desenvolveram ou não a infecção. Isso, a qualquer momento, a pessoa estando nesse grupo, ela pode desenvolver a infecção e aí ela tem que procurar aí o grupo, né, o centro de estudo, para relatar esse episódio. Então, nós vamos acompanhando isso, né, com uma frequência muito grande e pode ser que num determinado momento o grupo que recebeu a vacina seja já diferente em termos de proteção do grupo que recebeu o placebo. Ou seja, o grupo que recebeu o placebo teve um maior número de infecções em relação ao grupo que recebeu a vacina, né? Então, quando isso for estatisticamente significante, né, quando isso for provado estatisticamente, né, cientificamente, fica demonstrada a eficácia da vacina. Olha, a vacina protegeu o grupo que recebeu a vacina, protegeu da infecção em tantos por cento, que é aí o caso que eu te falei, acima de 92%, 97%, que é o que a gente espera. E então pode-se registrar na vacina. Ok, a vacina é segura, é eficaz, vai proteger as pessoas, então vamos autorizar o uso da vacina, né? E aí entra em campo a vacinação. É esse o processo, assim, bem simplificado para o nosso ouvinte aí poderem entender. Legal. Doutor Dimas Covas, que é do Instituto Butantan aqui de São Paulo, falando sobre essa perspectiva bem positiva, bem concreta de termos uma vacina já no final desse ano e para ser aplicada mesmo em grande escala no começo do ano que vem. Diante disso tudo, eu imagino que o Instituto Butantan, as autoridades não só aqui de São Paulo, mas do país, diante dessa perspectiva que é positiva, já estão estudando a logística, né? Porque o senhor imagina o que vai ser quando houver a confirmação de que já temos a vacina, como é que vai ser a logística para vacinar esse país inteiro, né, doutor Dimas? O Brasil, ele tem o maior programa de vacinação do mundo, o maior programa público de vacinação do mundo, tá? Então, essa logística, ela já existe, funciona muito bem. Eu mencionei que esse ano foram aplicadas 80 milhões de doses da vacina da gripe, né? Então, isso é distribuído pelo Ministério da Saúde para todos os estados, para todos os municípios. Existe grande experiência nessa distribuição, nessa logística, né? Então, isso não me preocupa, você está entendendo? Isso faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas de saúde mais bem organizados do mundo, né? E o Programa Nacional de Imunizações, o programa de vacina, é o maior programa público do mundo, né? São mais de 2 dezenas de vacinas que são oferecidas gratuitamente para a população, tá? Isso não é comum, tá? Isso não acontece assim em outros países do mundo, tá? Em outros lugares do mundo, os programas, às vezes, são muitos deles pagos, você está entendendo? A pessoa tem que pagar para ter a vacina. Aqui existe essa vacina fornecida gratuitamente aí para todos os cidadãos brasileiros, e é um programa de muito sucesso, né? Então, eu acredito que não teremos problema aí do ponto de vista de logística. Teremos problema, sim, pode acontecer, de volume de vacina, né? Porque somos 200 milhões de pessoas, obviamente que nem todas necessitarão da vacina, né? E daí a necessidade, talvez, de mais de uma vacina, de mais de um fornecedor de vacinas para atender a todo mundo. O Butantan está se preparando, vai ter aí acesso a 60 milhões de vacinas até o primeiro semestre do ano que vem, podendo chegar a 100 milhões até o final do ano, tá? Então, estamos aí trabalhando muito intensamente, né? A nossa equipe aqui tem se dedicado de uma forma muito intensa para que isso aconteça, e que os brasileiros possam, de fato,
sair aí na frente em termos de possibilidade de vacinação em relação a outros países do mundo, inclusive. Tomara. O senhor falou da preocupação em relação ao volume. De fato, isso é algo relevante. E como nós temos algumas frentes, não só o Instituto Butantan, mas algumas outras possibilidades, talvez o caminho seja, de fato, juntar as forças, né? As confirmações, enfim, tomara que os estudos, não só do Instituto Butantan, mas os demais que estão seguindo pelo mundo, se confirmem. Mas levando em conta essa possibilidade, querendo ser otimista, né? Pensando algo nesse sentido, o senhor acha que o país estará imunizado já com a vacina plenamente ativa ao longo do ano que vem, até o primeiro semestre, até o final do ano? Qual é a perspectiva mais razoável? Olha, a minha perspectiva é que o ano que vem a gente tem esse programa em andamento de uma forma muito sólida e que os brasileiros, de fato, sejam imunizados contra o coronavírus. Isso independente do que vai acontecer, né? Nós não sabemos se a vacina será de uso permanente, se ela terá que ser feita em doses repetidas, né? Mas o planejamento é esse. Quer dizer, nesse momento você tem que disponibilizar a vacina muito rapidamente, né? E aí torcer para que a sua eficiência seja capaz de interferir na epidemia. É isso que todo mundo espera, para voltar a ter aí a chamada vida normal, né, que eu acredito que não vai acontecer tão cedo, mas com a vacina isso vai ficar muito facilitado. O governo do estado de São Paulo, ele tem tomado os seus caminhos, junto com o Instituto Butantan, isso independente do que vai acontecer no nível federal. Quer dizer, o nível federal tem lá o seu programa, junto com outra vacina, mas aqui no estado de São Paulo nós estamos correndo para oferecer uma solução que seja para os paulistas e para os brasileiros, e quiçá para os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Quer dizer, essa é a nossa obrigação, quer dizer, nós que preservamos o princípio de lutar em favor da vida, esse é o lema do Butantan, temos por obrigação ir nessa direção. O maior produtor de vacinas do Brasil tem que se esforçar ao máximo para trazer essa vacina, para fazer essa vacina aqui e entregar para os brasileiros. É lógico, e é uma corrida contra o relógio, né? Lógico, porque os números não param de crescer, lamentavelmente. A gente falava aqui, né, doutor Dimas? A gente conversou muito aqui, o senhor falou muito aqui na Rádio Bandeirantes, desde o início dessa pandemia, das dificuldades que surgiram. Primeiro, o norte do país aparecia como grande problema, né? A gente lembra Manaus, enfim, Roraima. Agora, já há mais de um mês, o sul do país vive essa crise também. Enfim, as coisas vão se alternando porque é assim que caminha mesmo o vírus, e já superamos os 100 mil mortos. A última contagem, 101.936 mortos, brasileiros mortos, e mais de 3 milhões de casos confirmados. Por isso, essa premência para conseguir uma vacina. Eu não sei se o senhor tem alguma projeção trágica, né? Uma projeção trágica, contando que a vacina vai começar a ser aplicada, tomara, no começo do ano. O senhor acha que a gente vai chegar a que número de mortos do coronavírus aqui no Brasil, doutor Dimas? Olha, nós estamos num patamar elevado de mortes, quer dizer, mais de 1.000 mortes por dia. Quer dizer, é uma tragédia que esse país nunca antes vivenciou. Quer dizer, 1.000 mortes por dia, ou seja, mais de 40 mortes por hora em relação a essa infecção. Então, veja, a vacina pode chegar no ano que vem, mas até lá nós ainda temos uma longa batalha contra esse vírus. Quer dizer, nós temos que lembrar que nós temos instrumentos para combater esse vírus e nós temos que utilizar esses instrumentos, que são os instrumentos que estão sendo aí pedidos pelas autoridades que sejam usados. Quer dizer, a questão do isolamento social, do uso de máscaras, da pessoa ficar em casa na medida da possibilidade, não circular, não fazer o vírus circular. É a única arma que nós temos para interferir nesse número de mortos. Nós não temos outra medida nesse momento. E me preocupa muito, porque as pessoas estão muito cansadas, né? Depois de 6 meses de epidemia, quer dizer, existe um certo desânimo, um certo desalento, uma certa descrença de que pode ter uma situação melhor, e aí as pessoas começam a querer retomar a vida normal.
Quer dizer, nesse momento, ainda nós não estamos na vida normal, a epidemia está aí crescendo em muitos estados, né, em alguns mais estável, mas mesmo nos mais estáveis ela continua muito ativa. O número de casos continua aparecendo todo dia, o número de óbitos aparecendo todo dia, ou seja, nós ainda não estamos na vida normal. Isso é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes. Nós estamos ainda no meio dessa epidemia, não podemos relaxar essas medidas, porque se isso acontece, o vírus volta a circular com força e podemos ter aí as chamadas segunda onda, os segundos picos da epidemia. Então, as pessoas que ainda conseguem ficar em casa, conseguem fazer o seu isolamento, conseguem circular menos, enfim, precisam continuar a ser implementadas. As medidas estão plenamente vamos dizer assim, estão em vigor, né? E as pessoas precisam ter essa consciência. Nós estamos em quarentena. Se há flexibilização de algumas atividades comerciais, isso é para que a economia também não leve a um desastre total. As pessoas precisam sobreviver, as pessoas não podem também ficar tanto tempo sem ter o seu sustento. Então, nós temos que ter uma forma inteligente de caminhar aí por esses meses que ainda nós teremos pela frente, meses que teremos a epidemia não vai desaparecer antes do final desse ano, então nós precisamos tomar essas medidas até que venha de fato a vacina nos ajudar, mas até lá ainda cabe a nós, a cada um de nós em particular, participar dessa luta contra o vírus. O vírus está aí e temos que lutar, cada um de nós, contra ele. E aqui eu faço uma ressalva, o senhor sempre foi uma voz forte nesse sentido, da manutenção da quarentena, do distanciamento, enfim, momentos críticos, vários, né? A gente teve vários momentos críticos ao longo desses últimos meses, a superlotação do transporte coletivo, enfim, foram embates, inclusive, em que o senhor foi, às vezes, uma voz que destoou de outras autoridades locais aqui em São Paulo. E a gente vive agora, doutor Dimas, um momento crítico, mais um, né, que tem a ver com a volta ou não das aulas. Manaus está voltando agora, São Paulo sinaliza com o retorno, a princípio, em outubro. Talvez seja uma das decisões mais difíceis, né, doutor Dimas? Não há dúvida, porque envolve crianças, envolve pessoas mais idosas, envolve profissionais da área da educação, envolve professores, que é uma população que nesse momento está, vamos dizer assim, em quarentena. Em princípio, essa população está retirada da circulação. E é uma população que tem um contingente enorme, quer dizer, chega a 20%, 25% da população do estado ou do país. Então, é preciso ter muito cuidado no planejamento do retorno dessa atividade, porque ela pode, por um lado, colocar em risco essas pessoas que estão, nesse momento, protegidas, e pode colocar em risco a própria população, porque ela pode voltar a fazer o vírus circular numa intensidade maior. Então, é preciso muito cuidado, é preciso muito planejamento, é preciso que esse retorno seja feito no momento certo, no momento em que a epidemia já estiver entrando em controle e com todas as garantias. Nós não podemos permitir que crianças sejam submetidas a riscos desnecessários, porque essas crianças, embora elas tenham menor complicação do ponto de vista clínico, elas são crianças que transportam o vírus e vão levar o vírus para o interior da residência, onde lá tem o pai, a mãe, o avô. Então é preciso pensar com muito carinho nisso. Existe, obviamente, o prejuízo educacional, não há dúvida que existe o prejuízo, mas não é só o prejuízo educacional. Quer dizer, nós estamos todos tendo prejuízo, que ninguém vai sair dessa epidemia sem ter um prejuízo. Quer dizer, o prejuízo do relacionamento que é cortado, que é do afastamento dos entes queridos, é o prejuízo econômico, é o prejuízo que atinge a todos nós, inclusive para algumas chega ao óbito, leva à morte, e não são poucos. Então, tudo isso precisa ser visto com muito bom senso, nós não podemos fazer isso de forma apressada, não podemos querer atropelar a epidemia. Eu acho que o Estado de São Paulo está indo num bom caminho,
essas previsões elas são feitas, as projeções são feitas, mas são planos e que têm que ser adaptados ao momento. Quer dizer, se em outubro não houver as condições, para o retorno às aulas, obviamente que elas não serão retomadas, né? E assim deve ser, em outros estados, do Brasil como um todo, né? Eu acho que nesse momento não podemos atropelar, nessa área, que é uma área importantíssima para todos nós. Não tem dúvida. E não é uma decisão fácil mesmo, porque o senhor disse bem. Quer dizer, a volta para a escola coloca em xeque várias medidas, né? Você tem uma dificuldade de fazer com que crianças menores mantenham o distanciamento, mantenham a máscara. Você tem professores, educadores na faixa de risco, no grupo de risco. Enfim, não é uma tarefa fácil. Mas, de outro lado também, doutor Dimas, a gente tem relatos, por exemplo, de famílias da periferia em particular que não tem mais como segurar as crianças em casa, né? Que enfrentam dificuldades. Às vezes as casas, em boa parte da periferia de São Paulo e das grandes capitais, talvez a criança esteja mais em risco ficando em casa do que na escola, mesmo com essa dificuldade toda. Quer dizer, não é uma decisão muito simples, né? Olha, eu tenho trabalhado nas favelas aqui da região metropolitana, né? Eu tenho ido pessoalmente levando os testes do Butantan, né? Ontem mesmo estive no Jardim, em Santo André, né, com a equipe de testes do Butantan, e eu tenho visto a dificuldade dessa população, né? Você tem toda a razão, uma população muito desassistida em vários aspectos, inclusive no aspecto mais importante, que é o aspecto socioeconômico, né? E lá essas dificuldades são reais, né? Nós precisamos usar a criatividade, né? Nós não podemos, por outro lado, também determinar regras gerais. Para essas populações, sem dúvida nenhuma, um apoio social, um apoio econômico. As escolas são um ponto importante de apoio na comunidade, né? As escolas fazem a diferença nessas comunidades, e precisamos olhar, sem dúvida nenhuma, com muita atenção. Quer dizer, a merenda escolar é um reforço importante para essas famílias, o local dessas crianças ficarem durante o dia, porque os pais têm que trabalhar, isso tem que ser considerado. Tudo isso é perfeitamente possível de ser feito, né, dentro das medidas de segurança. Quer dizer, nós precisamos garantir aí em não expor essas populações, essas crianças, esses professores a um risco maior. Isso é possível de ser feito, sim, e é melhor que o Estado faça isso do que deixar isso, como você diz, deixar as crianças em abandono nas ruas, ou sem uma proteção maior, tá? Eu tenho visto isso nas periferias, tenho visto muitas pessoas que não se utilizam de máscaras. Ontem mesmo me chamou a atenção, quer dizer, em lugares da comunidade, as pessoas reunidas sem máscara, sem uso de máscara, numa proximidade muito grande, tá? Ou seja, aparentemente as mensagens, em relação à epidemia não chegam da mesma forma a todas essas populações. E é lá que nós temos que trabalhar, né? Por isso que o Butantan está junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fundo Social de Solidariedade, secretarias dos municípios, de saúde dos municípios. Nós estamos indo lá exatamente fazer esse trabalho, quer dizer, testar a população, identificar qual é o nível de infecção lá naquele local, e aí, a partir daí, tomar medidas, né? Medidas de orientação, medidas de controle do vírus, né? E é dessa forma que deve ser. Quer dizer, a comunidade deve se unir ao poder público nesse momento para poder enfrentar de forma mais eficiente essa epidemia. Em locais que isso acontece, né, o sucesso tem sido grande, né? Então, nós temos visto aqui mesmo, um exemplo lá em Paraisópolis, né, que eles conseguiram, de uma certa forma, controlar muito bem. Lá, pelo menos, não foi explosivo como foi em outras áreas, né? Mas é por isso. Lá existe uma organização, a própria comunidade se organizou para enfrentar essa epidemia. Acho que esse é o caminho, né? O poder público tem que estar presente nessas áreas, e entender que lá é o maior problema, né? Lá onde as pessoas, de fato, precisam de maior proteção. É isso. Aliás, a gente conversava no finalzinho do Jornal Gente, antes aqui do começo do Manhã Bandeirantes,
a Thaís Freitas e o Pedro Campos conversaram com o governador João Dória, em que ele falava exatamente sobre isso, sobre a participação da sociedade. A gente cobra do poder público, lógico, tem que cobrar mesmo do prefeito, do governador, do presidente e tal, demais autoridades, mas a sociedade pode fazer bastante coisa, né? E o governador falava sobre a campanha de doação que foi feita pelo Instituto Butantan, que foi muito bem sucedida, né, doutor Dimas? Sem dúvida. O Butantan, nessa epidemia, tem participado de várias formas, Agostinho, né? Nós estamos envolvidos nessa questão do teste, que não era nem missão do Butantan. O Butantan, tradicionalmente, não se envolve com essa questão de testes, mas houve uma dificuldade aí, né, lá em abril, né, com relação ao número de testes. O Butantan se mobilizou, se uniu às universidades do estado de São Paulo, montou aí um grande conjunto de laboratórios que estão realizando esses testes, e nós estamos em contato com todos os municípios, né? Nós estamos orientando os municípios, né, no sentido de ter a melhor resposta à epidemia. Então o Butantan se esforça, o Butantan tem agora essa possibilidade de rapidamente ter essa fábrica de produção. Nós estamos tendo apoio da sociedade no sentido de recursos materiais, quer dizer, uma fábrica que vai custar em torno de 130 milhões, nós já temos 96 milhões em doação. As empresas, né, estão procurando o Butantan para aumentar esse valor, para poder chegar aí nos 130 milhões, e chegaremos, com certeza, até o final desse mês. Tudo isso para exatamente permitir lá na frente a disponibilidade da vacina, né? Eu acho que a vacina, nesse momento, é a grande esperança de todos nós, é a minha esperança, né? E eu gostaria de já ter sido vacinado, fui o primeiro voluntário, mas não entrei no grupo, não fui aprovado, por uma questão de idade, né? Mas a minha convicção de que essa vacina chegará em tempo e nos ajudará é muito grande, né? E trabalho todo dia em função disso. Doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan aqui de São Paulo, como foi boa essa conversa, viu? Olha, esquentou o coração, o meu pelo menos, e tenho certeza de que muita gente que acompanhou esse nosso bate-papo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com o senhor. Olha, Agostinho, eu que agradeço, um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A minha mensagem final é essa: estamos vivendo um momento muito difícil, muito doloroso para todos nós, mas nós temos que lutar, não podemos desanimar, a luta ainda é dura, mas nós vamos vencer, eu tenho certeza, e a vacina vai nos ajudar a fazer isso. Amém. Doutor Dimas, abração, viu?